A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Irmãos, devido à chuva que está em nossa cidade, hoje não tivemos o culto presencial, mas eu vou deixar uma mensagem aos irmãos para a edificação da igreja. Tiago, capítulo 5, versículo 9, dando continuidade ao nosso estudo de Tiago, da carta de Tiago. Tiago 5, 9. Irmãos, não vos queixem uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai o juiz que está à porta. Irmãos, aqui Tiago chama a atenção dos irmãos, para que não tenha contendas entre os irmãos, para que não tenha desavença entre os irmãos, para que através dessas desavenças, dessas contendas, dessas intrigas, não entre o pecado. O pecado não venha dominar esses irmãos ao fato de poder odiar o irmão, ao fato de falar algo que o irmão não fez. Tiago chama atenção, não vos queixes uns contra os outros. Irmãos, Jesus nos deu 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quando eu tenho algo contra o meu irmão, quando eu tenho uma contenda contra meu irmão, uma divisão, eu não estou amando, irmãos. Eu estou quebrando o mandamento que o Senhor me deu: amar o meu próximo como a si mesmo. Então Tiago chama atenção. Não, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados, a fim de chegar o momento que eu odiar o meu irmão, ter raiva do meu irmão, ter inveja do meu irmão, e isso produzindo no meu coração, eu posso estar em pecado contra meu Deus, pois eu estou descumprindo o mandamento que Ele me deu: amar o próximo como a si mesmo. E Tiago nos chama atenção: contemplai o juiz que está à porta. Os irmãos daquela época esperavam a volta de Cristo. Para eles, a volta do Senhor estava próxima. E Tiago chama atenção: não julgue o seu irmão, não tenha contenda com o seu irmão, para que o juiz, quando voltar, não condene cada um de vós. Irmãos, Tiago, capítulo 4, versículo 1, aqui Tiago diz: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? De onde vem a inveja, a contenda, a briga? De onde vem isso? Procede de nós, irmãos, da nossa concupiscência, do nosso coração pecaminoso, da carne. Tiago diz que isso tudo provém dos nossos desejos pecaminosos, das coisas que não agradam a Deus. Isso provém disso, irmãos. Nós, como crentes, como servos de Deus, devemos deixar essas coisas de lado, as concupiscências da carne, que nos leva a pecar, a odiar o irmão, a ter inveja do irmão, a não se sentir bem quando vê o irmão se levantar, quando vê o irmão na frente pregando, falando do amor de Cristo, e você não se sente bem a ver o seu irmão crescer espiritualmente. Então isso tudo gera daqui dentro, irmão, da carne, do desejo pecaminoso. Tiago capítulo 4, versículo 11 e o 12. Não faleis mal uns dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal de seu irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei.
E se tu julgas a lei, já não está um cumpridor da lei, porém juiz. E o versículo 12: há um legislador que é capaz de salvar e destruir. Quem és tu, porém, para julgar a outrem ou ao outro? Tiago chama atenção, irmãos. Não faleis mal uns dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal de seu irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não estás um cumpridor da lei, porém juiz. E Tiago chama atenção, existe um juiz, há um juiz que é capaz de salvar e destruir. E Tiago diz aqui: quem és tu? Quem és tu que julgas o outro? Se antes nós estávamos no erro, no engano, no pecado, hoje por Cristo Jesus nós saímos disso, mas temos que nos lembrar que nós viemos de lá, irmão. Viemos das concupiscências do nosso coração, onde antes desejávamos tudo isso, o mundo, tudo nós desejávamos, mas Cristo nos trouxe de volta, Cristo nos resgatou e nos trouxe para o seu grande amor. E hoje, agora, no grande amor de Cristo, eu não posso julgar o meu irmão. Ao contrário, eu tenho que dar a mão ao meu irmão e ajudá-lo na palavra de Deus, para que ele também possa, irmão, ser erguido e ser um cumpridor da palavra. Lembra que Tiago fala: não sejais só ouvintes da palavra, mas cumpridores da palavra. Se você cumpre a palavra, você está fazendo a vontade de Deus. Se você cumpre a palavra, você não julga o seu irmão, você não aponta, você não fala mal, pois você sabe que ele é um pecador que precisa de um Salvador, que é Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 8, ali Paulo, irmãos, rebate algo que estava acontecendo na igreja de Corinto. Os irmãos estavam colocando os irmãos na justiça. E tinha causa entre os irmãos e eles iam à justiça dos homens para que julgasse a causa deles. E Paulo chega ali contra esse cenário e Paulo diz: rapaz, não tem homens santos no meio de vós que possam julgar essas causas de vocês? E vocês levam as suas causas a ímpios, a homens corruptos, a homens que não têm a sabedoria de Deus. Não tem homem santo aí na igreja que possa julgar a causa de vocês? Mas os irmãos estavam levando o irmão contra o outro na justiça. E obrigados na justiça, homens de Deus, homens que foram convertidos, que estavam na presença do Senhor, mas por deixar as concupiscências da carne falar, eles levavam o seu próprio irmão à justiça dos homens. E não se lembrava que ali na igreja havia homens santos que poderiam conversar, sentar e acertar aquilo ali e sair tudo na paz. Em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 11 ao 12, havia divisão dentro da igreja. Paulo chegou nesse cenário e encontrou homens que eram de Apolo, homens que eram de Paulo, homens que eram de Cefa. E Paulo chega ali e encontra aquela divisão na igreja: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Paulo chega ali e disse: o que é isso? Foi Paulo que morreu na cruz? Foi Paulo que deu a vida dele por vós? Ou foi Cefas? Ou foi Apolo? Quem morreu por vós? E Paulo encontra esse cenário: divisão dentro da igreja, irmãos odiando, um odiando o outro, por ouvir
ser seguidor de um irmão, outro seguia outro, e aí não tinha afinidade, irmãos. Não tinha santidade no meio da igreja, porque eles brigavam entre si, levantavam bandeiras entre si. Mas Paulo chega ali e encontra essa divisão. Irmãos, nós encontramos a Cristo Jesus, o nosso Senhor, irmãos. Devemos andar em santidade, devemos andar em amor, irmãos, em compreensão um com o outro. Ame o seu irmão. Apesar de seu irmão pode ter uma capacidade maior do que você, ou você pode ter uma capacidade maior do que seu irmão, essas capacidades, não há diferença no meio do povo de Deus, irmãos. Devemos dar as mãos e andarmos unidos, pois estamos caminhando para um lugar, irmãos. Estamos caminhando para a cidade celestial, onde todos aqueles que encontraram a Cristo Jesus adentrarão os portões celestiais. Mas até chegar lá, irmãos, devemos andar unidos, devemos andar um ajudando o outro, não falando mal do seu irmão, mesmo que ele tenha uma dificuldade, mesmo que ele possa ainda ter algo na carne que ainda trabalha nele. O nosso papel como homem ou mulher de Deus é mostrar a palavra para esta pessoa, para que através da palavra esta pessoa possa se colocar no lugar de um cristão verdadeiro. Irmãos, João, capítulo 15, versículo 11 e 12. Aqui a palavra de Deus diz, irmãos: estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vós, e para que a vossa alegria seja completa. Este é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus aqui fala, irmãos: estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria, a alegria de Cristo, para que a alegria de Cristo esteja em nossa vida, devemos ouvir este mandamento: permanecer em vós, para que a alegria de Cristo permaneça em nós, e para que a vossa alegria seja completa. Para que a vossa alegria seja completa. Este é meu mandamento, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus aqui nos dá, irmãos, um mandamento, o segundo maior mandamento que Jesus traz aos servos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, toda a sua força, todo o seu amor. O segundo mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse que quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós temos alegria. E essa alegria é completa, irmãos. É completa. Às vezes você está passando por alguma coisa e não sabe o que é. Passando por agonia em seu coração que lhe leva a estar triste, a estar depressivo, quem sabe. Mas às vezes, irmãos, você não está amando o seu irmão, não está cumprindo com a palavra de Deus. Às vezes você está deixando o ódio entrar no seu coração, a raiva, a contenda, a divisão. Às vezes você está deixando isso penetrar porque a sua carne está fervorosa. A sua carne está em fervor, deixando ódio, a raiva, a contenda, a inveja, a ganância entrar em teu coração. Mas Jesus disse que para que a nossa alegria seja completa, devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Jesus nos amou com uma forma tão grande, irmãos, que Ele entregou a vida dele por nós. Hoje nós temos a salvação por Cristo, porque Ele entregou a vida dele por nós. Se não fosse Ele
entregar esta vida, nós estávamos perdidos, sem esperança nenhuma de salvação eterna. Mas Ele foi, se lançou àquela cruz, por amor a mim, a você. E hoje, irmãos, através dele, de Cristo Jesus, temos o caminho da salvação. Pois Ele diz em sua palavra: eu sou. O Senhor diz: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Efésios capítulo 5, versículo 19, Paulo aqui diz aos Efésios: e não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Olha, irmãos, como é o cristão cheio do Espírito Santo. Paulo diz que não se encha de vinho, porque o vinho leva ao excesso, à vergonha. Mas ele diz: mas enchei-vos do Espírito. E como eu vou mostrar que eu estou cheio do Espírito? Falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor no vosso coração, dando sempre graça por todas as coisas a Deus e Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É isso, irmãos, que devemos fazer. Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por todas as coisas a Deus e Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que olhar para o meu irmão com amor, com dedicação, em querer ajudar o meu irmão, para que meu irmão também ande ao meu lado, para que meu irmão tenha também a capacidade, irmãos, de estar comigo, adorando, exaltando este Deus, cantando salmos, falando salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no nosso coração. Como Deus quer que você ande com o seu irmão? Em união, em amor, em dedicação, em amando o seu irmão. Quando o seu irmão estiver na necessidade, você tirar aquilo que é seu, que muitas vezes vai até poder fazer falta a você, mas você tira e dá ao seu irmão, porque você sabe que o seu irmão está na necessidade e precisa de ajuda. Às vezes você tira aquilo ali que vai fazer falta a você, mas você tem amor ao seu irmão e dá a ele. Prefere que falte para você, mas não quer que seu irmão fique faltando das coisas. Isso é amor, irmãos. E se a igreja não tiver esse amor, sujeitando todos no temor de Deus, como eu vou me sujeitar ao temor de Deus? Quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração, quando eu escuto o mandamento do Senhor, ouço, guardo e pratico, praticando o que o Senhor me mostrou, o que o Senhor me deu. Aí sim, irmãos, eu vou estar assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Irmãos, que esta palavra esteja com os irmãos. Em nome de Jesus, vou fazer uma breve oração aos irmãos. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por este momento que está aqui, Senhor, levando esta palavra aos irmãos para a edificação da tua igreja. Que o Senhor possa, Senhor, tocar no coração de cada um irmão,
conduzir esta palavra para que o irmão possa entender. Que o Espírito Santo abra o entendimento de cada um, para que assim, Senhor, possa entender as palavras do Senhor e venha andar como o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ordena em sua palavra. Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.